Qual a melhor cidade para morar em Portugal? Escolher uma cidade para viver em Portugal é uma das decisões mais difíceis de se tomar. E a gente montou um top 10 das cidades que a gente moraria para ajudar vocês com essa tomada de decisão. Dicas, informações e opiniões reais de quem mora nessas cidades. Iniciando a nossa lista, temos a cidade de Covilhã, que fica no centro de Portugal, pertencente ao distrito de Castelo Branco, com uma temperatura de 0 a 29 graus e os preços dos arrendamentos na faixa ali de 500 euros o T1, o T2 650 euros e o apartamento de 3 quartos, o T3, ficando ali na faixa dos 750 euros. Covilhã hoje é uma cidade muito universitária que está atraindo cada vez mais desenvolvimento e que hoje ainda depende muito do setor industrial. Chegamos em Portugal em agosto do ano passado, viemos direto para Covilhã e gostamos muito da cidade. Já estamos aqui por volta de uns 10 meses. Foi difícil para mim arrumar trabalho no começo. Demorei em torno de 3 a 4 meses procurando, enviando currículo, mas foi através desse emprego no qual estou até hoje que eu consegui a minha residência. No momento eu não estou trabalhando, mas estou fazendo um curso de cabeleireiro, né? Aqui em Covilhã mesmo, oferecido pelo IFP. O que é bom da Covilhã é que aqui tem a Universidade Beira do Interior, que possui o curso de medicina. Então, se você pensa em procurar trabalho na indústria ou vir com visto de estudante, pode ser uma cidade muito interessante. Nós temos uma filha de 9 anos, chamada Liz, e nada melhor do que ela para falar da escola. Eu gosto muito da escola, fui bem recebida por educadores, professores e colegas. Eu fui muito grato por eles terem me escolhido como representante de turma. Correu tudo bem com a matrícula da Liz, deu tudo certo, logo, bem rápido, a gente conseguiu matricular ela. A escola é ao lado da nossa casa, do lado mesmo, coisa de 50 passos. É importante dizer também que a cidade, mesmo sendo pequena, ela tem transporte público, mas o ideal é, se você puder, o quanto antes comprar um carro, ter um automóvel para você se deslocar dos lugares aqui, é a melhor alternativa. Embora Covilhã seja uma cidade pequena, tem vários lugares que podem ser explorados. Por exemplo, o shopping, o cinema, o museu, as praias fluviais e as piscinas municipais. Em nono lugar, a cidade paradisíaca de Lagos, que fica localizado no distrito de Faro, no sul de Portugal. Tem um clima bem ameno, de 9 a 27 graus Celsius anual. Porém, é uma cidade com um custo de vida de aluguel um pouco elevado, com T1 partindo ali dos 900 euros, T2 1.000 euros e T3 ficando ali acima dos 1.200 euros. Essa cidade eu já indicaria para alguém que tem uma boa aposentadoria, para quem vive de renda ou para quem tem facilidade de trabalhar com o turismo e fala fluente outras línguas, como inglês, francês ou espanhol. E se você ainda quer continuar aproveitando um clima mediterrâneo e continuar ali na região de Faro, no sul de Portugal, a gente tem uma outra opção de cidade que o custo de vida é mais barato, que é o nosso 8º lugar, a cidade de Portimão. Com um clima também bem mais ameno, de 6 a 24 graus anual, Portimão já tem aluguéis muito mais baratos, com T1 partindo ali dos 600 euros, T2 na faixa dos 700 euros e T3 na faixa dos 800 euros. Já é uma região que não depende unicamente do turismo e que já também se beneficia da parte dos serviços e um pouco da parte industrial. Já é uma cidade que sobrevive com a própria economia e não depende de apenas um único setor. Agora mudando
completamente a região, vamos para o nosso 7º lugar, a cidade de Barcelos, que fica localizada na região norte de Portugal, pertencente ao distrito de Braga. Oi Álvaro, tudo bem? Estou eu e minha esposa aqui. Olá. Nesse cenário maravilhoso, fazendo uma caminhada em Barcelos, a cidade que me ajudaste a vir morar com o serviço de relocation. Nós moramos em Barcelos há 10 meses? 10 meses. Há 10 meses. Em agosto faz um ano. Barcelos tem um clima médio anual de 7 a 26 graus e um custo de vida também razoavelmente mais baixo, com apartamentos de 1 quarto na faixa de 600 euros, apartamento de 2 quartos na faixa de 700 euros e apartamento de 3 quartos na faixa de 800 euros. É uma cidade também que não depende de apenas um setor da economia. Não foi difícil encontrar trabalho, importante sempre recordar, fora das nossas áreas científicas em que trabalhávamos no Brasil. A gente não trabalha na nossa área de atuação no Brasil. É importante vir para cá assim, desapegado nesse sentido, saber enfrentar o mercado e encontrar as melhores soluções. Alia muito bem tanto o turismo com a parte industrial. Sou eu, meu marido e meu filho aqui em Portugal, ele estuda, não foi difícil fazer a matrícula, a gente chegou em agosto, as aulas começaram em setembro e foi tranquilo fazer a matrícula. Exato. Quanto aos serviços de saúde, o SNS 24, é importante vir para cá com o PB4, né, com esse acordo entre Portugal e Brasil. O cadastramento, a expedição de utente provisório, cadastramento no SNS 24, tem um grau de burocracia, mas nada muito complexo. E uma vez feito, vai ter acesso à saúde, já precisamos. Já usamos, né? E foi tranquilo, não tivemos problema nenhum. Tranquilo. Um ponto positivo que eu acho de morar em Barcelos é a localização. Eu acho que Barcelos está muito bem localizado aqui dentro de Portugal. Olha, de ponto negativo é importante que a pessoa que venha para cá se prepare muito bem. Família, casal, solteiro, invariavelmente se prepare muito bem psicológica, econômica, culturalmente, para enfrentar a arrebentação, para construir uma nova vida. Não há que se dizer do zero, mas para construir uma nova vida, de fato. Se conectar com Portugal é fundamental para que isto seja uma experiência positiva. A nossa tem sido. É isso. Um abraço, Álvaro. Fique com Deus. Em 6º lugar, Castelo Branco, que fica localizado no centro de Portugal, pertencente ao distrito de Castelo Branco e já com um clima um pouco mais severo, partindo com mínimas de 2 até máximas de 34 graus. Castelo Branco também é uma cidade muito grande que depende um pouco do turismo, mas também muito focada na zona industrial. Os arrendamentos, aluguéis também são muito chamativos, com apartamentos de T1 ali na faixa dos 500 euros, T2 na faixa dos 600 euros e T3 na faixa dos 700 euros. E eu não quero ficar falando nesse vídeo sozinho, então deixa aqui nos comentários se alguma das cidades que eu já falei aqui já estava na lista de vocês. E o nosso 5º lugar agora é Póvoa de Varzim, localizada no distrito do Porto, no norte de Portugal. Póvoa de Varzim é uma cidade extremamente turística e que depende muito disso, então acaba se tornando uma cidade sazonal. Tem suas belezas incríveis, praias, mas que depende muito desse setor da economia. Os arrendamentos ficam ali na faixa T1, apartamento de 1 quarto, 600 euros, apartamento de 2 quartos na faixa dos 700 euros e apartamento de 3 quartos na faixa dos 800 euros. Também tem um clima bem ameno por estar na praia e ser muito ventilada, que é ali na faixa de 6, 7 graus de mínima até em torno de 26 graus na máxima. Bom, pessoal, e todas as informações que eu estou trazendo aqui para vocês são de sites confiáveis e oficiais aqui de Portugal, como o de Imóveis Idealista e Imovirtual e o de Clima no Instituto Meteorológico Português. E o nosso 4º lugar agora é a cidade de Aveiro, que fica localizada no distrito de Aveiro,
no centro de Portugal, com um clima médio ali de 6 a 26 graus Celsius. E pessoal, essa cidade só ficou em quarto lugar por conta dos preços dos arrendamentos, porque sinceramente é uma das nossas cidades preferidas e ficaria ali entre o top 1 e o top 2. Os arrendamentos em Aveiro ficam ali na faixa dos 900 euros o apartamento de 1 quarto, o apartamento de 2 quartos ali na faixa dos 1.000 euros e apartamento de 3 quartos ficando ali em torno de 1.200 euros. Hoje é uma cidade que sobrevive uma parte do turismo, é muito conhecida, é muito visitada por pessoas de outros países, mas também que tem a sua zona industrial forte. Então, se você pensa em se mudar para uma cidade que tenha empregos na área industrial, é uma cidade ok. Porém, como eu falei para vocês, o custo de vida da moradia é bem elevado. E agora eu vou até sentar um pouquinho, porque eu já cansei. O verão aqui na Europa, especificamente em Portugal, é muito elevado. E essas temperaturas médias que eu estou falando para vocês, no verão passam muito, pessoal. Então não se prendam a isso, porque tem cidades aqui que chega a fazer mais de 40 graus fácil. Estejam preparados para isso. E antes da gente passar para o nosso top 3, eu queria dar uma dica para vocês que estão pensando em fazer uma viagem, que é a conta parceira do canal, a conta Nômade, que é uma conta internacional em dólar, mas que você consegue ver o seu saldo em euro. Para você que já está pensando em guardar dinheiro para sua própria viagem, que é uma conta aceita em mais de 180 países, basta você abrir essa conta que não tem burocracia nenhuma, não tem taxa de abertura, não tem taxa de manutenção, ou seja, o dinheiro que você coloca lá é todo seu. E abrindo com o nosso cupom 2 em Portugal, você pode ganhar até 20 dólares de cashback como prêmio. E o nosso ranking por região até agora está bem disputado, sendo 2 escolhas no sul de Portugal, 3 na região central e 2 na região norte. E agora o top 3 vai desempatar isso? E agora os tambores. A nossa medalha de bronze vai para uma cidade que a gente gravou recente, Braga, que fica no distrito de Braga, na região norte de Portugal, e com um clima beirando ali 5 a 27 graus de média anual. Os apartamentos ali girando em torno de 1 quarto, 650 euros, de 2 quartos, 750 euros e 3 quartos, 900 euros. É uma cidade das mais incríveis aqui de Portugal, que a economia não depende de apenas um setor, você encontra oportunidades nos serviços, na indústria, no turismo. Em agosto, dia 15 de agosto, vamos fazer 2 anos que a gente mora em Braga. Eu precisava de um trabalho part-time, né, que não tomasse muito meu tempo, e eu dei preferência por home office. Já usou o serviço de saúde? Se sim, como foi? Nós todos usamos já, mas eu vou falar particularmente no meu caso, porque no Brasil a gente tinha plano de saúde e eu já fazia acompanhamento por causa da hipertensão, pré-diabetes e esse tipo de coisa, era do grupo de risco. Então, quando eu cheguei aqui, a gente foi no posto de saúde, no centro de saúde, e rapidamente eu já fui encaminhado para fazer todos os exames. Fiz vários exames com pouco tempo, assim, sem precisar esperar muito. E na minha experiência, eu achei normal, achei bom. Todos foram atendidos já aqui, fizeram todos os check-ups, né, desde que a gente chegou. A gente já vai refazer esse ano. E vocês têm filhos? Sim, temos 2. O que acham das escolas? No meu ponto de vista geral, eu acho muito boa. A primeira tem 14 anos, né? Ficou de férias hoje. O que é que eu acho de ponto negativo com relação à escola? O acesso com os professores. É tudo muito impessoal, através de e-mail, mas são as regras daqui. A estrutura da escola é muito boa. Tem um ponto que eu acho que ajudou na integração da mais nova, foi porque na sala que ela chegou tinha muito brasileiro. Sim, a adaptação então, querendo dela ou não, boa. A adaptação dela foi mais rápida por conta disso. Com relação à mais velha, ela está fazendo faculdade e assim, a estrutura da universidade é muito boa. Ela se adaptou também muito bem. E qual a diferença dela? Na sala dela, ela é a única brasileira. Então, assim, o contato dela com os portugueses também foi muito bom. Ela tem vários amigos. E, assim, a estrutura também é muito boa.
é uma cidade viva, que funciona praticamente 24 horas e uma cidade que a gente aconselharia que, se você tivesse apenas como turista, conhecesse. Eu acho que Braga atendeu às expectativas do que a gente estava esperando quando quis emigrar para Portugal. Foi uma cidade menor do que a gente morava, mas que tivesse toda a infraestrutura que a gente precisasse. Acho interessante que nós moramos próximo ao centro, então a gente tem acesso a tudo a pé, principalmente os principais pontos turísticos, né? Então, assim, é uma coisa que a gente valoriza muito, fazer muita coisa a pé aqui. Aqui em Braga, talvez seja uma das cidades que o valor do arrendamento aumentou muito, por essa chegada de brasileiros e de outros imigrantes. Já era caro. E a questão também do clima, que é um pouco... Como Braga não fica no litoral, né? Eu acho que da parte norte aqui, Braga é a única capital que não fica no litoral. Então, como fica mais para o interior, a gente tem uma mudança de clima mais severo, né? Quando é quente, é muito quente, mais de 40 graus até, e às vezes muda, né? Fica frio, chove bastante. Talvez esses seriam os pontos negativos, no meu ponto de vista. E agora com a medalhinha de prata, Viana do Castelo, que fica localizada no norte de Portugal, também no distrito de Viana do Castelo, e com um clima médio ali girando em torno de 8 a 27 graus. Já é quase ali na fronteira norte de Portugal com a Espanha. E pessoal, também tem um custo de vida muito interessante, com apartamentos de um quarto girando ali em torno de 600, 650 euros, apartamento de 2 quartos ali na faixa dos 700, 750 euros e apartamento de 3 quartos girando ali em torno de 900 euros. Oi pessoal, meu nome é Fábio Chame, eu tenho 54 anos, sou nascido em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, vivo em Portugal há 3 anos, escolhi a belíssima cidade de Viana do Castelo para viver. Chegamos aqui em 2022, eu, minha esposa, minha filha caçula, Luísa, e meu pai. Inicialmente, como eu cheguei aqui com o visto D7, o famoso visto de aposentado, eu pretendia não trabalhar mais. Mas, com o passar do tempo, eu acabei escolhendo enveredar um pouco ali pelo ramo imobiliário. Então eu comecei numa grande franquia, aqui no distrito de Viana do Castelo, e hoje eu já estou preparando o meu desligamento dela, porque eu estou abrindo a minha própria imobiliária. Não é fácil, não vou dizer para vocês que foi um trabalho fácil, que eu desenvolvi isso com muita naturalidade, porque não é verdade. Mas eu consegui. Isso é que é importante. Se eu conseguir, todos vocês que estão vindo podem conseguir também. É uma região muito procurada também, porque tem várias zonas industriais. Então, muita gente que pensa em trabalho e que procura oportunidades vai encontrar nos mais diversos setores da indústria, além, claro, de ser uma cidade que fica na costa, atrai uma certa quantidade de turistas e é uma cidade muito gostosa de viver e muito gostosa de passear. Muita gente me pergunta por que eu escolhi Viana do Castelo para viver. Todos nós, quando começamos o processo de imigração, passamos por essa dificuldade. A escolha do local, o local ideal. Então eu fiz uma pesquisa em toda Portugal, fui eliminando algumas cidades, fui eliminando algumas regiões e escolhi a região norte para viver. E aí escolher Viana do Castelo não foi difícil. Por quê? Viana do Castelo é uma capital de distrito. Então eu percebi que nela, apesar de ela ser uma pequena cidade, ela teria todos os órgãos de Estado, o que facilitaria muito todo o processo de documentação, tanto o meu quanto da minha família. Feito isso, eu fui fazer uma pesquisa em relação ao que a cidade poderia nos oferecer a mais. Bom, Viana do Castelo tem praia, Viana do Castelo tem rio, Viana do Castelo tem montanha. Viana do Castelo fica a 40 quilômetros da Espanha, 70 quilômetros do Porto, 60 quilômetros de Braga, 50 quilômetros do aeroporto. É uma cidade belíssima, de um povo educado, uma cidade limpa, de uma saúde pública que funciona, que tem qualidade, uma educação pública também que funciona, de muita qualidade, escolas maravilhosas. Então eu não tive dúvida, escolhi Viana do Castelo. Não me arrependo e acredito que eu vá passar o resto da minha vida aqui. Falar de ponto negativo de Viana do Castelo, bom, eu viajo muito pelo norte de Portugal principalmente, e é uma coisa que eu vejo em todas as cidades, é a falta de um transporte público de qualidade, aquele transporte público para atender a população no seu dia a dia, no seu deslocamento diário, na ida ao trabalho, na ida à escola, na ida ao médico,
Mas eu percebi, conforme já falei, que isso acontece em várias cidades de Portugal. Por isso que eu escolhi viver numa região central. Eu vivo próximo ao centro histórico. Então, a maioria das coisas eu posso fazer a pé. Quando eu não consigo fazer a pé, que as coisas ficam um pouco mais distantes, eu faço a utilização do carro. E pessoal, todas as cidades que eu falei para vocês aqui nesse vídeo, vocês podem visitar com mais detalhes aqui no nosso canal. Todas as 10 cidades que eu falei tem vídeo aqui no nosso canal. Então, se vocês quiserem mais informações, só vocês procurarem na playlist. E agora, para anunciar a nossa medalha de ouro, em primeiro lugar do nosso top 1, Vila Nova de Famalicão. E eu tenho propriedade também para falar para vocês da cidade, porque foi um local que a gente morou por 2 anos. A gente conhece cada cantinho aqui da cidade. É uma cidade de muitas oportunidades. Ela ficou muito famosa por ser uma cidade industrial e ser uma cidade de oportunidades. Muitas empresas vêm para cá para ter a sua sede, inclusive a sede do 2 em Portugal é aqui em Vila Nova de Famalicão. Então, para quem busca oportunidades, a cidade é essa. Meu nome é Alexandre Andrade, moro aqui em Vila Nova de Famalicão, faz parte do distrito de Braga. Gosto da cidade, gosto do acesso da cidade, é uma cidade bem localizada estrategicamente. Trabalho na cidade, é uma cidade que tem muitas escolas, né? E tanto primária como secundária. Minha filha estuda em uma escola pública aqui muito boa. Também a área da saúde, particularmente em Portugal, tem deixado a desejar, mas também pela quantidade de pessoas que estão vindo para Portugal. E aqui em Famalicão não é diferente, né? Nós temos um bom hospital, nós temos postos de saúde, mas infelizmente nós temos tido dificuldade, né? Em alguns atendimentos, em algumas especialidades. E um dos pontos positivos daqui da cidade é que nós temos aqui boas áreas rurais, também temos um parque, a cidade ela é bem localizada, nós temos aqui bancos, mercados, estamos bem servidos, né? Tem uma infraestrutura muito boa, seja de transportes públicos, seja de hospitais, seja para você passear pelo local, é excelente. Apesar desse ano eles terem melhorado a área de transporte aqui, onde eles fizeram uma parceria, né, de Santo Tirso, Trofa e Famalicão, mas vejo que ainda temos um déficit na área de transporte, porque as pessoas às vezes precisam trabalhar e temos muitas empresas aqui em volta, mas por um lado as empresas às vezes funcionam com um horário rotativo e os autocarros às vezes não atendem esses horários, então as pessoas precisam ter carro particular para poder ir trabalhar. Então esse é um dos pontos negativos daqui da cidade. Agora, com a fama vem o contra, que é uma cidade muito procurada e que os aluguéis acabaram ficando muito caros. Para vocês terem ideia, o apartamento T1 está na faixa dos 900 euros, o apartamento T2 de 2 quartos está na faixa ali de 1.000, 1.100 euros e apartamento de 3 quartos ficando ali na faixa de 1.300 euros. Então é um impacto financeiro grande. Eu indico a cidade de Vila Nova de Famalicão para quem está procurando emprego, mas que tenha uma condição financeira mais estável, pessoal. Não adianta você vir para cá sem ter um valor que você vai ter que imediatamente disponibilizar para o aluguel, porque no momento é caro viver em Vila Nova de Famalicão. Mas sem dúvida nenhuma é a cidade que eu e a produção escolheríamos para viver diante de toda a história e todas as cidades que nós já visitamos aqui por Portugal. Por isso ela ficou no nosso top 1. O clima médio aqui fica de 6 a 26 graus. A gente está no verão, como eu já citei para vocês. A gente está hoje com 31 graus, então facilmente chega a temperaturas mais altas. E agora também, claro, eu quero saber de vocês qual seria um top 3 das cidades que vocês escolheriam para viver aqui em Portugal. Eu sei que muitos de vocês vão colocar Vila Nova de Famalicão, mas eu também quero saber realmente quais são o segundo, terceiro local, o que vocês estão estudando para se mudar aqui em Portugal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer a nossa opinião de quais cidades a gente viveria aqui em Portugal hoje e vejo vocês no próximo vídeo.